Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo com o Evangelho. Boa noite, Nadir. Boa noite, Verônica. Muito bom. Os amigos vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, porque quando nos reunimos em nome do Cristo, os amigos vêm compartilhar conosco. Os que têm o mesmo propósito, as mesmas intenções. E Jesus disse: quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. Então, estamos reunidos em nome de Jesus. Nós vamos ler uma página, uma mensagem, para começarmos a entrar nesse clima espiritual, para fazermos o nosso estudo, lembrando que o nosso estudo do Evangelho... Olá, Bruna! Que bom, Bruna! Seja bem-vinda! Lembrando que o nosso estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para a reunião que virá logo a seguir, que é uma reunião privativa de irradiação e vibração para tratamento à distância. Quem desejar participar desse tratamento, mantenha-se conectado. O tratamento vai de 8h30 às 9h30 da noite. Lembrando que nós sempre orientamos quem for participar do tratamento dessa reunião de irradiação e vibração, deve, sempre nas terças-feiras, procurar fazer uma alimentação leve, alimentar-se no máximo até umas 18h30 e depois das 21h30, quem desejar, aí pode fazer novamente uma outra refeição leve. De 8h30 às 9h30 da noite, pode deitar, pode dormir se desejar, colocar uma garrafa grande de água de uns 2 litros, para que essa água seja magnetizada à distância. E essa água deve ser consumida 5 vezes ao dia, sempre em prece. Assim, uma meia xicrinha de café, como se fosse uma xicrinha de café de água. Em jejum, de manhã, quando acordamos, em jejum. 3 vezes durante o dia, pode ser no horário das refeições, e à noite, antes de dormir. Isso vai proporcionar a que o tratamento que é realizado hoje, na terça-feira, ele se potencialize durante a semana. Na próxima terça, repete-se a mesma coisa e pelo menos durante umas 8 semanas que nós orientamos. E dependendo da necessidade, pode demorar um pouquinho mais, mas o importante é a eficácia. Quem faz o tratamento seguindo as orientações corretamente, dão sempre o depoimento de que foram muito beneficiados. Então, estamos aqui. O meu nome é Leila Rocha de Oliveira. Eu sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo. E para que a gente possa já ir preparando para o nosso estudo do Evangelho, eu vou ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Lembrando que hoje, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, lembra-se o retorno dele ao mundo espiritual, no dia 30 de junho de 2002, tem exatamente 18 anos que o nosso querido Chico agora trabalha do lado de lá. Antes ele trabalhava do lado de cá, agora ele trabalha do lado de lá. Esse venerável trabalhador sinta nossas vibrações de carinho a tantos que ele acolheu, acalentou, orientou, fortaleceu. Um beijo, Chico, um beijo nosso. Então, vamos à página. Eu abri aqui na mensagem 54. A página se intitula
fariseus. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. O que Jesus quis nos dizer? Emmanuel aproveita esse pequeno versículo do Evangelho e comenta: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Emmanuel vai nos mostrando quantos de nós ainda temos a mesma atitude daqueles fariseus que se julgavam, por serem conhecedores da lei, melhores do que os outros, acima dos demais. E Jesus dava um alerta: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. E Emmanuel fala: o orgulhoso que ainda se encontra em todos os lugares, acreditando-se que é o herdeiro único da divina bondade. A mensagem prossegue, mas já serve para nos despertar sentimentos de reflexão. E nós vamos agradecendo, Senhor, agradecendo a bênção da vida, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, estudando o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, e agradecendo a cada emissário do bem que vem estar conosco, compartilhando desse momento sublime. Nós só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. E vamos dando início a mais essa noite, com a Tua presença, Senhor, entre nós. Que assim seja. Queridos amigos, amigas que estão aqui conosco, é muito bom podermos estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina tão reveladora que tanto nos auxilia. Nós estamos no capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem que se encontra no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. É quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus continua lá no Evangelho de João, e Kardec seleciona esse trecho e dá o título ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo que Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. E ao longo das semanas nós vimos o item 1, Kardec comentando, que o item 1 fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vimos as diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da Terra, a causa das misérias humanas. E nós começamos a ver as instruções dos espíritos. Do item 8 ao item 12, Allan Kardec ele faz um resumo do ensino de todos os espíritos superiores com relação a esse tema. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Semana passada, nós vimos o item 10 e hoje nós vamos dar continuidade vendo o item 11 e o item 12.
No item 10, eu vou ler rapidamente para que a gente possa lembrar o que nós vimos semana passada. No item 10 do capítulo 3. Eu só vou ler, não vou comentar, porque nós já comentamos. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Então não há maldade, não há guerras, não há escravidão. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e da supremacia. O que denota privilégios é quando a pessoa já adquiriu a superioridade moral e intelectual. Ela se destaca nisso e não pelas posses materiais. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Não existe aquele dito QI, quem indica? Não. Nesses mundos ditosos, mundos felizes, o que se sobressai é pelo mérito. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Não existe egoísmo, ambição, querendo derrubar o outro, não. Ele vai procurar vencer as suas próprias limitações. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. O objetivo de todos nós espíritos que estamos em processo de evolução é atingirmos a categoria dos espíritos puros. Só que nesses mundos felizes, mundos ditosos, eles já estão bem mais adiantados do que nós. Eles não veem isso ainda de uma forma tão distante, mas isso não é motivo para desanimarmos, não. Temos que prosseguir essa jornada com bastante desejo para que a gente possa galgar esses degraus o mais rápido possível. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Olha que maravilha um lugar para a gente habitar. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Aquele que ainda está um pouco mais necessitado, o que já está um pouco mais à frente, ele está sempre disponível para ajudar. A fraternidade, a caridade, o amor, o respeito estão sempre lado a lado, auxiliando, fortalecendo, amparando. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. As pessoas lá também têm suas posses, de acordo com o seu empenho pessoal. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Lá não existem mais expiações. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Olha que beleza, que incentivo para nós nos empenharmos para chegarmos a esses mundos ditosos, mundos felizes. E agora vamos continuar com o item, ou melhor, disse item 12, não, é o item 11. No vosso, aliás, eu acho que no vosso, é o item 11 agora, no vosso, precisais do mal
para sentirdes o bem, da noite, para admirardes a luz, da doença, para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. Às vezes a gente diz assim, ai, eu era feliz e não sabia, porque só valorizamos quando perdemos, só valorizamos quando não temos. Nesses mundos não há necessidade de passarmos por certas situações para que nós possamos valorizar, porque o mal já não existe mais. Então é o que os benfeitores dizem, Kardec nos transmite. Nesses mundos não há mais o mal. Enquanto aqui no nosso planeta, que estamos nessa transição de provas e expiações para um planeta de regeneração, eles dizem, lembrando que quando eles trazem essa mensagem, já tem 160 anos, o Evangelho foi publicado em 1864. Então ele diz, no nosso planeta Terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Quantos abusam da saúde? E de repente, quando sofrem algum tipo de enfermidade, é que eles vão perceber, nossa, eu poderia ter evitado isso. Abusei, excesso de alimentação, bebidas, drogas, noites mal dormidas, práticas exageradas de alguma coisa, e a saúde foi debilitada. Ou mesmo, às vezes, um acidente que a pessoa sofre e fica ali durante dias, um mês, 2, 3, preso a um leito. E aí como valoriza esse momento? Como valoriza a saúde? Porque quando estamos bem, esquecemos que de repente podemos. A saúde não está presente. E os benfeitores dizem, naqueles outros, nesses mundos ditosos, não há necessidade desses contrastes. Por quê? Todos esses problemas já foram vencidos. Todas essas provas e expiações já ficaram para trás. Ou melhor, as expiações, as provas ainda existem. Porque precisamos entender que as provas é o normal de cada dia. Renascemos, vamos aprendendo no nosso dia a dia, desde bebezinho, a caminhar, a ficar em pé, a termos as nossas liberdades de sabermos gerir a nossa vida. Isso são as provas. Agora, as expiações são dificuldades bem maiores que muitos de nós passamos, mas que faz com que a gente também evolua. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. É um mundo que é assim como se fosse o paraíso, aquele paraíso que nós ansiamos. Por quê? Só existe a beleza, a serenidade. Lá não existe milhões de ansiosos, de depressivos. Por quê? Nós já superamos todas essas angústias, as preocupações da vida material já não existe mais. Já não existe mais a preocupação de mantermos as nossas casas com cercas elétricas, com alarmes no carro, alarmes nisso, seguro disso, seguro daquilo. Por quê? Não existe mais o mal. Então, essa paz, ela é constante nos nossos corações. Isso, o que o espírito humano
maior dificuldade encontra para compreender. Os benfeitores dizem, nós vivemos ainda num mundo tão conturbado, e lembrando que naquela época ainda existia, comentamos a semana passada, a escravidão, as guerras ainda se fazem presentes no nosso planeta, a maldade, a violência, o egoísmo, o orgulho, que é difícil nós conseguirmos compreender como que possam ser esses mundos. Nós não temos ainda condições de aprender toda essa beleza. E eles dizem, ele foi, ou melhor, ele diz isso assim, isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Há muitos livros que vêm relatando o céu, o livro de Dante Alighieri, a Divina Comédia, ali ele fala do céu, do inferno, do purgatório. Ele traz o inferno de uma forma muito tenebrosa. Mas por que que nós conseguimos pintar esses tormentos do inferno, mas não podemos imaginar a alegria dos céus? Por que será? Porque, dizem eles, sendo inferior, nós somos inferiores ainda, e já estudamos isso na nossa escala evolutiva, nós estamos lá em O Livro dos Espíritos, Kardec traz essa escala, nós estamos qualificados como os espíritos imperfeitos. Então, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Sabemos que no nosso planeta, às vezes, vêm emissários de outras regiões de mais evolução espiritual. A Teresa d'Ávila, que foi canonizada, Santa Teresa d'Ávila, ela entrava em estado de êxtase e ela ia a regiões magníficas, mas são espíritos que é 1 em 1 bilhão. Porque nós, em geral, que estamos habituados às dores, às dificuldades do nosso dia a dia, não conseguimos imaginar esses mundos já tão evoluídos. Eles dizem essas claridades celestes. Como que nós vamos falar de alguma coisa que nós não conhecemos? À medida, porém, que nós, seres humanos, à medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Chico Xavier relata que ele, uma vez, ele falou com Emmanuel que ele queria conhecer um pouco mais de outros mundos. E Emmanuel fala, se prepara, Chico, se prepara e nós vamos fazer uma viagem. Mas o Chico diz que Emmanuel começou a ir com ele, conduzindo a uma distância tão grande, e aquilo, ele foi entrando num estado de ansiedade tão intensa, que ele falou, não, Emmanuel, eu quero voltar, volta, não quero ver mais nada, porque é muito para a nossa capacidade ainda intelectiva. Haverá dias aí sim que nós vamos conseguir compreender. Nós não conseguimos ainda compreender nem as galáxias que estão mais próximas de nós, não conseguimos compreender o universo, a ciência que estuda diuturnamente, os cientistas pesquisando, analisando, ainda não conseguem compreender como que seria esse universo,
esses planetas. Mas Allan Kardec, ele vem nos trazendo, no item 12 agora, no item 12, para terminarmos esse resumo que os Espíritos nos trazem, ele diz: entretanto, os mundos felizes, que são os mundos ditosos, não são orbes privilegiados. Deus não privilegia ninguém. Então, esses mundos felizes não são mundos escolhidos por Deus. Ah, esse vai ser primitivo, esse vai ser de provas, esse vai ser... Não, não são orbes privilegiados, não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. Se Deus é perfeição absoluta, como que ele poderia privilegiar alguém? A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Isso é bom para a gente saber, nós sabemos já disso. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os benfeitores dizem: todos fomos criados simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Somos espíritos criados todos da mesma maneira. Mas qual é a única certeza? Todos estamos fadados à perfeição, à perfeição. Então não existe privilégios, nem de seres criados por Deus e nem de mundos criados por Deus. Faz-los, os benfeitores diz, partir todos do mesmo ponto. Deus faz com que todos nós partamos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Nós temos espíritos que às vezes são considerados gênios aqui no nosso planeta. Alguns já passaram por aqui, classificados de acordo com o nosso nível intelectual de gênios. Mas isso não quer dizer que eles nasceram gênios. Eles foram da mesma forma, homens primitivos, passaram por todo aquele processo de evolução até chegar a esse nível intelectual acima de outros que aqui habitam no nosso planeta. Deus não dota nenhum melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. E é isso que nos dá essa alegria, essa esperança, esse bom ânimo. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho. Eu sempre falo, nós aqui no planeta Terra é como se estivéssemos numa escola. Cada um de nós somos alunos. Estamos num grande colégio e dentro de uma sala de aula a gente percebe isso. Vamos colocar aí uma sala de aula com 50 alunos. Tem aquele que se destaca bem, tem aquele mais ou menos, tem uma turma mediana, tem uma turma com maiores dificuldades. Então, cada um está no seu momento, no seu nível. Cada um de nós temos o livre-arbítrio. Temos a possibilidade de caminhar mais rápido ou mais lentamente. Cumpre a cada um de nós conquistarmos pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, pelo nosso esforço, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos. Podemos. Deus, ele é muito paciente. Estamos aqui, desencarnamos, queremos ficar acomodados? Vamos ficar ali, ociosos, parados, sem caminhar. Aquele que quer evoluir, a gente vê isso muito bem na obra do Espírito André Luiz através de Chico Xavier. André Luiz chegou lá no mundo espiritual, 8 anos foi de sofrimento. Até um dia que ele se desperta e ele pensa, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Perdendo o meu tempo? E ele ora com muito fervor.
ele é acolhido imediatamente pelos benfeitores. Ele é conduzido ao nosso lar. Mas ele ali, ele não fica ocioso. Desde o primeiro dia, ele queria saber o que estava acontecendo. Ele pede ao enfermeiro Lísias, que ele queria ouvir a prece. Ele pede o Lísias para ajudar ele, para levar ele até a janela, porque ele ainda estava muito enfraquecido. E ele ali, ele vai trabalhando, buscando para poder caminhar, para adquirir o conhecimento de tudo aquilo que para ele era muito novo. E ele é considerado por nós espíritas, dizendo que ele é o repórter do além, porque ele nos trouxe livros de altíssima profundidade, que precisam ser lidos, estudados, reestudados, porque cada parágrafo ali é de uma profundidade tão grande que quando a gente lê nem percebe, à medida que vamos estudando e que vamos percebendo isso. Então, os benfeitores dizem: cumpre a cada um de nós conquistarmos pelo trabalho, alcançar mais depressa ou permanecer inativo por séculos no lodaçal da humanidade. André Luiz, quando chega lá no umbral, era como se fosse um lodo. Ele sorvia daquela água lamacenta, mas ele supera, ele vence tudo aquilo. Por quê? Ele quis, ele se empenhou, ele não quis ficar inativo por séculos e séculos. Então, desejamos que todos nós também tenhamos esse propósito. Terminamos o resumo do ensino de todos os espíritos superiores, aqui no item 12. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo, mandando um abraço aqui para os amigos que estão conosco. E a Verônica disse que o volume estava muito baixo. Ô, Verônica, será? O que aconteceu então aqui? Porque eu estou falando alto. Já falo alto por natureza. Um abraço para a Sueli, um abraço para a Leondina, Jacirene, um abraço para o Vicente, para a Mônica, Cidália. Olha, Cidália, o nome da segunda mãe do Chico Xavier. Olha, Cidália. Um abraço para a Cristina, para a Rita Maria, Fátima, Vanessa, Geralda, Daniele, Silvina, Leondina, falei. Olha, que bom, gente. Um abraço aqui também para o pessoal do Instagram, para a Lucimara. Que Jesus abençoe a todos nós. E nós agora, faltam 2 minutos, nós vamos encerrar a nossa gravação e quem desejar, mantenha-se conectado para de 8h30 às 9h30 será assistido através da reunião de irradiação e vibração à distância. Coloquem suas garrafas de água para ser tomada durante a semana, uma garrafa de 2 litros. Quem não tiver uma garrafa de 2 litros, bota 2 de uma. Quem não tiver de uma, bota várias garrafinhas, bota uma jarra de água, bota uma panela e depois vai armazenando direitinho. O importante é tomar água 5 vezes ao dia, sempre em prece. De manhã em jejum, às refeições e antes de dormir. Uma xicrinha assim, como se fosse uma xicrinha de café. Paz a todos e amanhã, às 10 horas da manhã, vocês estão convidados para compartilharem conosco do nosso Café com Evangelho. O convidado dessa semana é um convidado muito especial. Vale a pena vocês virem tomar um cafezinho com ele e com a gente. Amanhã, às 10 horas, um beijo. Amanhã, 8 da noite, o nosso curso de Espiritismo. E ao final a gente faz uma irradiação, uma vibração e um passe magnético à distância. Beijo, paz a todos.